Sistema de controle. Este é o assunto que nós vamos estudar agora nesta terceira unidade. Tudo sobre o sistema de controle. Vivemos em um tempo no qual muitas coisas são automatizadas e controladas por supercomputadores. A informática auxilia no controle e no monitoramento de aviões, naves espaciais, satélites. Alguns automóveis são equipados com computadores a bordo, indústrias modernas com máquinas automatizadas e muitas outras coisas que fazem parte aí do desenvolvimento dessa tecnologia. Então, com o uso da tecnologia, as atividades são aceleradas e os serviços são feitos com a máquina por máquinas e com a máxima precisão. O cérebro humano é uma máquina fascinante e incomparável que pesa por volta de 1,3, o quilo e pouco de peso e é suficientemente compacta para se alojar no interior do crânio. Nem mesmo os mais modernos computadores são capazes de desempenhar as variadas funções executadas pelo cérebro. Uma máquina tão multifuncional assim não poderia surgir do acaso, não é mesmo? Ela realmente precisaria ser projetada por alguém muito inteligente, criativo e detalhista, que é o nosso Deus. Controle do nosso corpo. Nada que o ser humano tenha inventado pode ser comparado ao fantástico corpo humano. Somos capazes de fazer várias coisas: falar, ler, escrever, calcular, pintar, compor canções e poemas e muitas outras coisas. As atividades humanas são complexas, são difíceis e dependem de um processo de controle, de um centro de controle. Então, os movimentos que realizamos, os esportes que praticamos e até mesmo as nossas brincadeiras mais simples exigem uma perfeita harmonia entre os músculos, os olhos e o equilíbrio. Isso requer um centro de comando muito eficiente. Os sistemas que constituem nosso organismo atuam de maneira automática. Por exemplo, não precisamos pensar para que ocorram a respiração, os batimentos cardíacos e nem a digestão. Elas acontecem de forma automática. Essas e outras funções, embora não sejam realizadas espontaneamente, também necessitam de centro de controle. A coordenação e o comando das atividades desempenhadas pelo corpo humano, bem como o nosso desenvolvimento equilibrado e normal, encontra-se sob a responsabilidade de dois importantes sistemas de controle, que são o sistema de controle nervoso e o endócrino. Aí nós temos o sistema nervoso central, que ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, podemos comparar o sistema nervoso com um sistema computadorizado ultramoderno, capaz de controlar todas as atividades do organismo. Eles apresentam órgãos muito especiais e, como eu já falei, pode ser dividido como sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Agora vamos estudar sobre o sistema nervoso central. Esse sistema é composto do encéfalo e da medula espinhal, órgãos muito importantes e sensíveis que, por esse motivo, são bem protegidos. O encéfalo fica dentro do crânio, é um tipo de capacete ósseo, e a medula fica dentro de um tubo de ossos na coluna vertebral. O encéfalo ele é localizado dentro da cabeça, ele é formado por três partes: o cérebro, o cerebelo e o bulbo. E uma pessoa adulta tem mais ou menos esse peso aí dentro do encéfalo. Componentes do encéfalo e suas funções. Então, como eu já falei, o cérebro, o cerebelo e o bulbo são os componentes que formam o encéfalo. O cérebro, qual é a sua função? Controlar os sentidos, controlar os movimentos e as ações voluntárias, aquilo que eu quero fazer voluntariamente. É responsável por aspectos como a aprendizagem, a linguagem, a memória e os pensamentos. O cerebelo comanda os movimentos, a postura corporal e o equilíbrio. Ela controla os chamados movimentos finos, que são a coordenação que nós temos para escrever, para arremessar uma bola, para andar de patins, para tocar um instrumento. Nós sabemos que tem pessoas que têm mais facilidade para fazer esse tipo de coisa e outras têm mais dificuldade. Já o bulbo estabelece a comunicação entre o cérebro e a medula espinhal. Ele controla a respiração, controla os ritmos
cardíacos e também alguns atos reflexos, como por exemplo o vômito, a tosse e o piscar de olhos. Agora vamos falar sobre os atos que o cérebro controla. Ações voluntárias são atos que realizamos quando temos vontade. Temos o exemplo aí de um garotinho chutando a bola. Ele quis chutar a bola. Então, essas ações são voluntárias, ele consegue controlar. Ações involuntárias são atividades corporais que ocorrem automaticamente, ou seja, mesmo que o garotinho não queira que o coração bata, ele vai bater, porque é uma ação involuntária. Medula espinhal. Semelhante a uma corda muito delicada, a medula espinhal fica protegida pela coluna vertebral. Sua função é captar os estímulos ambientais e transmiti-los ao encéfalo. Os comandos dados pelo encéfalo passam também pela medula antes de chegar aos órgãos do corpo. A medula espinhal é responsável pelos movimentos involuntários de proteção, conhecidos como atos reflexos. Vamos ver agora 2 exemplos de atos reflexos. Temos aí um garotinho também segurando a panela, uma panela quente. Quando ele percebeu que a panela estava quente, a ação dele foi soltar, né? Ou tirar a mão bem rápido. Então, nesse caso, houve um estímulo para que os músculos da mão se contraiam e esse estímulo ele é dado pela medula espinhal. Já na outra imagem, nós vemos um médico e um garoto, e o médico está tipo um martelinho na mão. Esse é o exame para saber o reflexo patelar. O médico vai dar uma leve pancada no joelho com esse tipo martelinho aí, e para ver se vai acontecer um movimento involuntário da perna ou não. Agora nós temos alguns reflexos condicionados, ou seja, eles são aprendidos de acordo com a repetição. A pessoa vai estimulando, repetindo tanto aquela mesma coisa que a pessoa acaba tendo aquele reflexo. Por exemplo, temos um monitor aí balançando a sineta da escola. Então, quando os alunos ouvem o sinal no intervalo, qual é a reação dos alunos? Eita, chegou a hora do intervalo. É querer fechar tudo, guardar tudo, pegar o lanche para ir para o intervalo. É uma coisa condicionada, acontece todos os dias, que já está rotineira. Temos aí também um treinador de cães. Se o cão não for treinado a fazer isso, ele não vai saber fazer. Mas se ele for treinado todos os dias, ele vai ficar com reflexo condicionado. Agora, a saúde do sistema nervoso. O sistema nervoso saudável nos permite tomar decisões mais acertadas e proporciona a sensação de calma e paz. Por esse motivo, nós devemos cuidar muito bem do nosso sistema nervoso. E como podemos fazer isso? Tendo um estilo de vida saudável, né? Que é alimentando-se corretamente, praticando atividades físicas, tomando bastante água, separando o tempo para lazer, para o descanso, evitando situações de preocupação e estresse. É um pouco difícil isso, mas a pessoa precisa evitar, não somatizar tanto para que o sistema nervoso não fique prejudicado e a pessoa fica doente. O sistema nervoso é muito delicado e nós não devemos fazer nada que possa alterar o seu funcionamento para que ele não possa ficar danificado. Então, entre as ações extremamente nocivas, ou seja, que fazem mal para esse sistema, que é o sistema nervoso, temos aí o consumo de bebidas alcoólicas. Todos nós sabemos que dirigir após beber não é legal. Então, as autoridades do trânsito têm realizado diversas campanhas para alertar a respeito da perigosa combinação entre o álcool e a condução de um veículo. Na verdade, as pessoas nem deveriam ingerir bebida alcoólica, mas se ingerir, não pode dirigir. Por quê? Porque ele perde totalmente a noção, ele não sabe o que está fazendo e pode causar acidentes para ele e para pessoas que não têm nada a ver. Aqui, nós temos aqui um exemplo, existem vários, inclusive lá no seu livro, neste capítulo, você vai ver vários outros exemplos de como podemos exercitar o nosso cérebro. Então, eu coloquei aí, academia para o cérebro. Muitas pessoas frequentam academias de ginástica porque eles querem ter um corpo com uma forma boa, né? Está sempre em boa forma. O cérebro também precisa de se exercitar.
Então, os cientistas afirmam que aqueles que mantêm o cérebro ativo estão 2 vezes mais protegidos contra o mal de Alzheimer, que é uma doença degenerativa do cérebro que vai surgindo da medida que as pessoas vão envelhecendo. Mas só um lembrete, nem todas as pessoas que vão envelhecendo têm esse problema. Mas exercitar o cérebro ajuda, evita a ter Alzheimer. Então, muitas atividades desafiam o cérebro. Por exemplo, tocar um instrumento é um desafio para o cérebro. Cultivar um bom hábito de leitura, aprender um outro idioma, solucionar problemas matemáticos, decifrar códigos, fazer palavras cruzadas e muitas outras coisas são atividades boas para exercitar o cérebro. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Você consegue repetir esta sequência de cores? Não leia as palavras, diga o nome das cores que está vendo em sequência rapidamente. Eu vou tentar fazer, não sei se vou conseguir. Na verdade, não é para falar, por exemplo, a palavra azul. É para falar que essa palavra está escrita de vermelho, entende? Então, deixa eu tentar. Vermelho, roxo, verde, laranja, azul, roxo, preto, verde, azul, laranja, roxo, preto, verde, azul, vermelho. Mas tem pessoas que não conseguiriam fazer isso. Mesmo tentando, iria falar azul, laranja, preto, vermelho, roxo. Lá no seu livro tem atividades como essa que você pode exercitar. Agora, vamos falar de um outro sistema de controle do nosso corpo, que é o sistema endócrino. Da mesma forma que o sistema nervoso, o sistema endócrino é responsável pelo controle de várias atividades desempenhadas pelo nosso organismo. Ele comanda, por exemplo, o desenvolvimento do nosso corpo, ou seja, a transformação dos meninos em homens e das meninas em mulheres. Vejam que nós temos aí a imagem. Um bebezinho vai crescendo, torna-se um adulto, depois vai envelhecendo. Então, isso acontece tanto com o homem como a mulher. E quem controla tudo isso é o sistema endócrino. Então, aqui nós temos a estrutura do sistema endócrino. O sistema endócrino é constituído de um conjunto de glândulas espalhadas pelo corpo. Cada uma dessas glândulas, elas produzem uma substância específica, ou seja, produzem hormônios que, ao serem lançados no sangue, é levada a todas as partes do corpo para controlar várias atividades. Então, nós temos aí que alguns hormônios são iguais tanto no corpo do homem quanto no corpo da mulher. Mas tem hormônios que estão presentes no corpo só do homem ou só da mulher. Como, por exemplo, aí as glândulas, ovários, que estão presentes na mulher, mas não estão no homem, e os testículos, que estão presentes no homem e não na mulher. Vamos estudar cada glândula dessa separadamente. Hipófise é uma glândula bem pequenininha. Ela é mais ou menos do tamanho de um grão de ervilha e ela fica dentro da nossa cabeça. Essa hipófise é a glândula mais importante do corpo. Ela coordena o funcionamento de todas as outras glândulas. Ela fornece muitos hormônios importantes, principalmente o hormônio do crescimento. Devido à sua atuação no controle das demais glândulas, a hipófise é chamada de glândula mestra. Ela comanda as outras glândulas, mesmo sendo tão pequenininhas. Temos uma outra glândula chamada de glândula tireoide. Essa glândula está localizada na região do pescoço e ela produz hormônios que regulam várias atividades do corpo, como, por exemplo, pressão sanguínea, ritmo cardíaco. Temos aí também as glândulas suprarrenais. Elas estão localizadas acima dos rins. Produzem um hormônio chamado adrenalina, que é liberado no sangue nos momentos de estresse ou de medo. Temos também uma outra glândula chamada pâncreas. O pâncreas executa 2 funções orgânicas muito importantes, que é a produção do suco gástrico, que é uma substância que atua na digestão dos alimentos, e a produção de insulina. Insulina é um hormônio que controla a quantidade de açúcar no sangue. Quando o pâncreas interrompe ou deixa de produzir a insulina, a pessoa fica com uma doença conhecida como diabetes tipo 1. Quando isso acontece, o pâncreas não produz mais essa insulina, então ela precisa tomar insulina
artificial, que são injeções que a pessoa toma diariamente para controlar o nível de açúcar no sangue. Nós temos também as glândulas sexuais. Então, essas glândulas, elas controlam as características sexuais dos indivíduos e, ao mesmo tempo, elas também estão relacionadas à reprodução. Ovários nas mulheres e testículos nos homens. Tanto os ovários quanto os testículos produzem hormônio que são muito importantes. Então, os ovários produzem 2 tipos de hormônio, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno controla o crescimento dos seios, o desenvolvimento dos quadris, a aparência feminina. Então, nessa fase onde a menina está passando de criança para adolescente, para adulto, então vai se perceber nitidamente o crescimento dos seios, o quadril vai ficando mais largo, vai tomando o corpo vai pegando aquela forma de violão. Então, tudo isso quem faz é esse hormônio aí. Já a progesterona, que também é um hormônio produzido pelos ovários e é um hormônio feminino, prepara o corpo para a concepção, ou seja, para a gravidez. Já os testículos é um hormônio produzido, ou os testículos produzem o hormônio chamado testosterona. Esse hormônio controla o crescimento dos músculos, a mudança de voz, o surgimento dos pelos, toda aquela transformação que o menino tem de criança para adolescente e adulto, através desse hormônio aí, testosterona. Então, o sistema nervoso e o sistema endócrino que controlam a incrível máquina humana são fortes evidências da sabedoria do Criador de tudo aquilo que existe no universo. Então, espero que vocês tenham entendido, leiam o livro, assistam várias vezes e você vai aprender mais e mais. E qualquer dúvida é só contar comigo aqui quando precisar.